Boa tarde a todos, que a paz de Jesus possa nos envolver nessa linda tarde de sábado. Na temática de hoje, aonde encontraremos as palavras seguras do nosso mestre Nazareno, intitulado da parábola do filho pródigo, faremos uma reflexão profunda sobre a temática e realmente qual era a proposta que Cristo nos trouxe há 2016 anos atrás. Por que será que Cristo nos falava em parábolas? Quando ele afirma no Evangelho de Mateus que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais. As palavras de Cristo que pôde nos trazer nos ensinamentos diários da qual a sua vivência teve com todos os seus apóstolos e aqueles que o seguiam, as parábolas são algo que nos levam a uma profunda reflexão. E, algum tempo atrás, Divaldo Franco, pela psicografia de Joana de Ângeles, lançou um livro intitulado Em Busca da Verdade. E nesse livro, a benfeitora traz uma análise profunda sobre 3 parábolas. E essas 3 parábolas, depois, aprofundando os estudos, quando pegamos os livros de Amélia Rodrigues, também psicografia com Divaldo Franco, nós pegamos que as parábolas que ele traz no livro foram proferidas por Jesus em seguida, sendo a parábola do filho pródigo da terceira, das 3 que ele proferiu naquele dia, a última. Ele havia proferido a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e depois a parábola do filho pródigo. Mas Divaldo, quando veio fazer uma visita ao Paraná, quando veio para conhecer o Recanto Lins de Vasconcelos, ali próximo de Curitiba, que é uma estrutura da Federação Espírita do Paraná, Divaldo relata no livro, Conversando com Divaldo II, que estava ansioso para conhecer essa estrutura. Estava ansioso para saber qual era o projeto que a Federação Espírita do Paraná estava propondo a todos os seus frequentadores e a todos os seus membros. E quando ele chega, ele vai relatando com detalhes a sua visão psíquica que encontra no Recanto Lins de Vasconcelos. E quando ele vai chegando no grande salão ali do Recanto, Lins de Vasconcelos, em espírito, vem trazendo justamente quais seriam os planos e os propósitos daquela estrutura ali instalada. Vem trazendo que ali seriam realmente forjados espíritos espíritas para um estudo sério da doutrina espírita. Já não mais aquele espírita que conhece o Espiritismo, mas sequer pegou o Pentateuco espírita, que se diz um espírita, mas jamais pegou para aprofundar um estudo de uma obra kardeciana, que era chegado o momento para formar espíritas sem mais aquela visão holística ou mística, mas espíritas que consigam lidar com a questão do espírito com a mesma naturalidade que lida com as questões da matéria, porque estaria compreendendo a realidade do espírito. Nesse mesmo dia, Divaldo Franco traz algo muito profundo a respeito dessa mesma parábola do filho pródigo, que tentarei reproduzir de uma certa forma algum conhecimento que está nesse mesmo livro, Conversando com Divaldo II, que na primeira vez que eu tive contato com a profundidade de uma única parábola, a nos trazer conhecimentos profundos para a nossa vida, comecei a refletir as parábolas de nosso mestre Nazareno de uma maneira um pouquinho diferente. E a proposta de hoje é justamente essa. Quando nós pensamos numa parábola de um filho pródigo, nós pensamos então ter o exemplo de uma única pessoa para que Jesus nos trouxesse esse ensinamento. Mas a parábola é muito mais profunda do que isso. E a reflexão de hoje é que nós possamos entrar nessa parábola, viajar com esse mestre Nazareno e trazer ele presente aqui hoje. Como pegamos na mensagem inicial, momentos com Jesus, que esse possa ser o momento em que nós
entremos nesse psiquismo divino, nesse psiquismo de Cristo, que quando Ele disse: aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mas não basta estar reunidos com a presença física. A reunião com Cristo é uma reunião onde nós estamos comungando com os mesmos pensamentos. Que possamos deixar agora de fora as nossas preocupações mundanas, as nossas atualizações na nossa vida social. Que possamos refletir o que é que Cristo queria nos dizer e ainda quer nos dizer. Porque quando pegamos nas temáticas hoje propostas, aonde a grande maioria consegue colocar uma opinião, qual a temática que você gostaria de escutar dentro de uma casa espírita, a grande maioria traz Jesus. No nosso encontrão com os jovens, que teremos no ano de 2017 pela Federação Espírita do Paraná, a temática escolhida pela grande maioria é Jesus e vida. Porque a ideia é reviver, é sentir novamente Jesus. Nós pensamos numa figura crística, às vezes muito longe, mas esquecemos que deve estar do nosso lado diariamente. Mas basta que nós possamos abrir as nossas janelas nesse psiquismo, aonde o controle é íntimo, e essa luta de autocontrole, de autoconhecimento é intransferível. Ninguém vai apertar o botãozinho off da nossa mente, de desligar os nossos problemas íntimos e começar a agradecer a todas as oportunidades que temos. Narra Jesus: um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai, direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele. E correndo, o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha, pondo-lhe o anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei-me também o novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: chegou o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este, teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai:
Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque esse teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Lucas. Nessa parábola, podemos trazer muitos ensinamentos. Podemos reflexionar em torno de muitas passagens que Cristo deixou para que as suas palavras ficassem cravadas de maneira eterna. Mas numa reflexão profunda, aqui, onde todos puderam ouvir a parábola, qual é o sentido real dela? Qual é o ensinamento que eu poderia tirar ouvindo somente a parábola? Uma pergunta que eu faço a todos, que alguns segundos reflexionem qual é, para mim, qual é o sentimento dessa parábola que eu poderia levar para casa hoje. Nós vamos para uma viagem que Divaldo conduziu alguns anos atrás, uma viagem que ele vem relatando em conjunto com uma obra que está no Museu de Hermitage, que quem fez a pintura dessa obra foi Rembrandt. E nessa obra, intitulada O Retorno do Filho Pródigo, Divaldo vem trazendo de maneira profunda os ensinamentos e às vezes algo a mais em relação a essa parábola que não tínhamos encontrado numa reflexão individualizada, sozinho. E quando lemos o livro Em Busca da Verdade, em conjunto com a obra, conseguimos visualizar a profundidade. Aqui numa obra, da qual eu não tenho muita categoria para análise, acharia uma boa obra. Veria o filho chegando, abraçando o pai, o irmão do lado. Mas será que é só isso? Pedindo para todo mundo analisar a obra, depois nós vamos ver o tanto de informações que Joana de Ângeles e Divaldo Franco arrancam desta obra. E quanto conhecimento que vamos tirar para levar para a nossa vida de maneira duradoura. Quando pegamos a figura do pai, o filho abraçando o pai, nós pegamos a parábola que quando o filho chega, não é o filho que corre na presença do pai, mas é o pai que corre para a presença do filho. O pai não está preocupado se o filho gastou, o que o filho fez com aquele dinheiro, mas a preocupação desse pai é que o filho está de volta. Uma primeira reflexão, que possamos nos colocar na figura desse pai, sabendo que na parábola do filho pródigo, que não é uma realidade, não foi algo que aconteceu, mas como uma parábola, para que possa nos trazer essas reflexões, esse pai é comparado com uma figura divina. Mas em nós, na nossa vida diária, quando Jesus afirma que vós sois deuses, será que nós teríamos a capacidade de não julgar em nenhum momento um dos nossos filhos que saísse? Porque quando ele pediu a metade dos seus bens, ele não pediu para aliviar o pai dos encargos financeiros. Pai, dai-me a metade, porque eu quero abrir meu negócio, vou eu comprar a minha terra, e já não serei mais um peso a ti. A ideia desse filho não era essa. Pedir essa herança de maneira precoce, inconscientemente ele desejava que o pai estivesse morto, ou estava desejando a morte do pai. O pai sabia disso, mas em nenhum momento houve esse julgamento na chegada, nesse retorno do filho. Muito pelo contrário, ele o abraça. E quando ele traz as informações de uma humildade: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus jornaleiros. O pai escuta, mas não escuta, porque pede para que seja então entregue o manto, o anel e a sandália.
O anel e as roupas são a identidade. Traga o manto, traga o anel. Eu quero para dizer a todos que este é o meu filho. Todos sabiam que era o seu filho. Mas a ideia desse pai era fazer com que esse filho soubesse que ele era o seu filho. Que jamais esquecesse disso. E nós? Será que nós realmente nos sentimos como filhos desse Deus? Somos filhos de Deus. Ninguém tem dúvida disso. Estamos aqui reencarnados, o nosso corpo mantém uma temperatura, batimentos cardíacos, ondas elétricas cerebrais, isso graças ao psiquismo divino que nos envolve. Conseguimos compreender a profundidade e a presença desse Deus em nós. Mas será que nos sentimos filhos de Deus? Somos herdeiros do mundo. Mas que tipo de herdeiros? Que tipo de herança nós queremos? A mesma herança que o filho pródigo quer? Um pouquinho mais profundo. Aqui a gente consegue visualizar que o filho pródigo não tem um semblante. A ideia de Rembrandt é justamente trazer que é um renascimento. Esse filho está renascendo. Ele está no plexo solar. Ele está entrando nesse ventre pater-maternidade. Ele está no ventre do pai, renascendo. O pai o mantém como um abraço. Mas vamos analisar um pouquinho mais esse abraço. Quando aproxima-se a imagem, a gente consegue ver a mão esquerda e a mão direita desse pai. A mão esquerda é uma mão com veias, os tendões aparentes, uma mão masculina, uma mão acostumada com o arado, com a enxada, uma mão com os dedos afastados, largos, diferente da mão direita, que é uma mão fina, com dedos longos, uma mão sem muita marca, sem grandes esforços no trabalho manual. Muito antes do surgimento de Jung, que trouxe a divisão da psique humana, Rembrandt já havia dado sinais dessa divisão da psique, identificando dois componentes, intitulados ânimos e ânima. Nesse ânimos e ânima, podemos utilizar na nossa vida. Do que se trata? Hoje, sou Laudelino reencarnado num corpo masculino. Nesse meu corpo eu trago a minha polaridade, da minha estrutura psicológica, que deveria ser completamente masculina. Mas será que é completamente masculina num ânimos? O ânimos seria essa polaridade masculina, de pai, de ir realmente arar a terra. E quando pegamos uma figura feminina, que deveria ter o componente principal de ânima, que seria o carinho, o amor, a paciência, a compaixão feminina, a figura materna, esse é o ânima, da qual Rembrandt coloca muito bem nos traços, identificando essa mão, aonde o pai estaria fazendo a figura dessas duas polaridades, tanto pater quanto maternidade. Conhecimento profundo podemos tirar dali desse ânimos e desse ânima. Hoje, envolvendo as questões da sexualidade, quantos ensinamentos podemos trazer a respeito dessa polaridade feminina e masculina? Conhecedores que somos da reencarnação. Hoje o meu espírito habita um corpo masculino, mas isso não quer dizer que em reencarnações passada, ou já nessa passada, anterior a esta, eu não tivesse um corpo feminino. E naquele corpo feminino, a minha polaridade pudesse ser o ânima. E hoje eu venho como um homem. Mas em mim ainda, no meu espírito, a minha polaridade, ânimas, mantém exaltado.
eu acabo tendo um corpo masculino com uma estrutura psicológica feminina. E conseguimos ver através da reencarnação, conseguindo compreender um pouquinho mais os desejos homossexuais, em torno de uma sexualidade, dessas estruturas psicológicas que ainda não conseguimos aprofundar para explicar aos nossos filhos, aos amigos, ou àqueles que nos cercam, porque é um desejo que o indivíduo traz em si. Um menino com 5 ou 6 anos e uns desejos femininos dentro dele. Mas dentro daquele corpo masculino ainda está um ânima sem o devido ensinamento, sem o devido aperfeiçoamento. Porque o grau de plenitude dessa psique entre ânimos e ânima é onde os dois possam habitar o mesmo espírito, sem divisões, como Jesus o fez. Jesus pôde se impor como um pai ao ver o templo e ver aquele templo sendo comercializado em tudo, empregando ali o seu ânimos. Mas também olhar a Pedro, que o traía pela primeira vez, com aquele olhar de ânima, com o olhar de uma mãe que saberia perdoar a qualquer um dos seus erros. Uma estrutura psicológica, de uma psique completamente formada, de um espírito perfeito, incapaz de errar. Mas pode trazer nessa psique ensinamentos para que nós possamos seguir as suas pegadas. E o inverso é verdadeiro, de um corpo feminino, aonde podemos pegar às vezes um ânimos completamente avantajado com relação ao ânima. E quantas mulheres podemos ver controlando o seu ânimos? Margaret Thatcher, a mulher de ferro. Quando pegamos ela num corpo feminino, mas com ações, com atitudes, com jeitos, colocando como se fosse uma figura masculina, mas o seu espírito estava com um ânimos mais elevado do que o ânima. E da mesma forma essa psique também é destinada nas questões da sexualidade. E quantos de nós podemos aprender a dominar esses impulsos, a compreender quem eu sou, e começar a saber que esse desejo, ou esses pensamentos, tudo que vem do meu espírito é da minha essência. Mas o meu corpo físico deveria pedir algo diferente. Mas o meu espírito é milenar. Vem de múltiplas reencarnações e vai trazer consigo as suas marcas de um passado. Rembrandt traz muito bem na tela que devemos lembrar que esses dois componentes, ânimos e ânima, devem manter uma harmonia na nossa vivência. Mesmo eu sendo uma figura masculina ou figura feminina, momentos em que a mulher deve sim colocar o seu ânimas, e momentos que o homem deve colocar o seu ânimos, mas mantendo uma harmonia nessas polaridades da estrutura física com a estrutura psicológica. O pai ainda pede: tragam-lhe as sandálias. Quando o Divaldo vem relatando em relação à profundidade de o pai vir trazer as sandálias a esse filho, as sandálias seriam um alicerce. As únicas pessoas que andavam descalças naquela época eram os escravos. E o meu filho vai estar com as sandálias, não com uma discriminação em relação à parte dos escravos, mas para identificar que esse filho voltou para casa. E nessa volta, ele merecia sim estar acolhido com as suas sandálias, com a sua base, com a sua sustentação familiar. Ele traz na tela uma figura que não está narrado na parábola, e nos traz como ali estavam também testemunhas, mas não testemunhas encarnadas, testemunhas desencarnadas.
Estamos rodeados de espíritos, espíritos que já viveram na terra conosco, nos causando influências tanto para um pensamento benéfico, quanto para o pensamento equivocado. E como nos traz Paulo, sempre há testemunhas. Mesmo naquele momento, na nossa intimidade, da qual nós pensamos que ninguém está vendo o erro ou o equívoco que eu cometi, talvez possamos estar rodeados de espíritos. Talvez não só um, talvez uma multidão. E aqui ele traz que estão testemunhas olhando. Mas olhando para quê? Para que possa tirar dali o exemplo. O que será que faria o pai? O que será que falaria o filho mais novo? O que será que falaria esse filho mais velho? Em que fim chegaria essa história do filho pródigo? Testemunhas, olhando, aprendendo, induzindo, de alguma forma que possa interferir na nossa jornada. E quando pegamos o conhecimento real dessa realidade, desses espíritos que nos influenciam, pelo livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga os espíritos, se os espíritos podem interferir na nossa jornada, e os espíritos respondem que muito mais do que nós imaginamos, que muitas vezes são eles que nos dirigem. E quando nos achamos donos de si, acabamos esquecendo que somente seremos donos de algo, daquele que conquistamos. Mas será que nós conquistamos a nós mesmos? Dos 90 mil pensamentos diários, quantos de nós conseguimos ter o controle sobre eles? Para estarmos aqui agora, sem pensar em nada lá fora, quantos de nós conseguimos ter o controle absoluto? Ainda mais se temos algum problema lá fora. Seja um problema familiar, de saúde, de empresa. Parece que aquilo nos atrai, mas qual é o nosso domínio? As testemunhas, presentes na obra, como foram clareadas para o estudo da tela, começam a surgir mais testemunhas, olhando, induzindo, pensando em conjunto. E como o pensamento nos afeta. Quantos de nós já não tivemos exemplos de, às vezes, durante o dia, ter um encontro com uma pessoa desconhecida, mas que às vezes nos pisou no pé de maneira diferente, nos olhou de maneira diferente, nos furou a fila de maneira diferente. E às vezes se eu destino um pensamento àquela pessoa, ou às vezes se eu falo com aquela pessoa e eu externo algum sentimento, que não seja um sentimento de perdão, de consolo, mas de raiva, de vingança, de ódio, e de repente aquilo fica vinculado em nós. Eu penso na pessoa, a mão gela. Eu penso no acontecimento, meu coração dispara. Estamos unidos por esses pensamentos. E a escolha que nós temos é aonde nós iremos conectar os nossos pensamentos. Podemos conectar aqui, na nossa casa espírita, nos nossos ensinamentos espíritas, mas também podemos conectar no mundo. Mas quando será que entenderemos quando Jesus propõe que eu venci o mundo? Viver no mundo sem pertencer ao mundo. Em cima da tela, clareando. Aqui, Divaldo relata que foi muito difícil de visualizar. E não pode entender por que essa testemunha estava mais escondida e mais nas sombras. E Joana lhe traz que a parábola se trata de um filho voltando a um pai. Mas esquece que esse filho não veio ao mundo sozinho. Para ter um filho, necessariamente teremos que ter uma mãe. E quando o filho está lá, dividindo alfarrobas com os porcos,
para pensar em comer aquela mesma comida, que quando na parábola traz que um cidadão ofertou para que ele dividisse as alfarrobas com os porcos, esse cidadão era um amigo seu, um amigo enquanto ele tinha dinheiro, amigo enquanto ele estava desfrutando das meretrizes, das festas, mas que quando o dinheiro acaba, o único emprego que ele lhe fornece é com os porcos, sabendo esse amigo que para esse filho, o porco era o animal mais imundo, pela sua religião, e mesmo assim lhe oferta, ele aceita. Só que todos nós temos esse cair em si, esse insight. O filho cai em si, e cai em si graças à captação de um pensamento materno, porque a mãe já estava lá, a mãe já lhe induzia num pensamento, e ele cai em si. Quantos personagens da Boa Nova podemos pegar que caíram em si? Pedro, quando termina de negar Jesus a terceira vez, cai em si. Maria de Magdala, quando tem um encontro com aquele mestre nazareno, na casa de Simão Pedro, cai em si. Mas a proposta para analisarmos essas figuras da Boa Nova é para começarmos a pensar qual será o nosso momento de cair em si. Será que eu já caí em mim mesmo para saber qual é o caminho de volta para casa? Ou estou esperando a jornada me levar em direção aos porcos? Porque enquanto os prazeres do mundo me guiam, esse é o caminho. E talvez possamos despertar que existe um pai em casa nos esperando, talvez quando estivermos no lamaçal. Mas ainda tem a figura do irmão mais velho. Ele estava analisando a chegada do irmão, mas na parábola ele não entrou. Mas aqui a tela de Rembrandt traz o irmão do lado. Nós possamos imaginar ele recebendo a notícia que foi ofertado a esse irmão um novilho cevado, o melhor daqueles novilhos a esse irmão. Ele está ali, olhando, raivoso, pensando justamente que agora a metade dele também já seria metade desse irmão de novo. Teria que dividir novamente os seus bens, porque se o pai o aceitasse, esse irmão que gastou tudo com meretrizes, e eu que estava aqui do seu lado, trabalhando todos os dias, nós pegamos que ele estava apertando o cajado, apertando de tal forma que o cajado estava inclinado, apertando no chão, bravo. Mas a análise do irmão é muito profunda, porque ele ficou com o pai, mas ele também não amava esse pai. Porque quando o irmão volta, ele chega justamente colocando esse pai: eu fiquei do seu lado. Você não me ofertou nem um cabritinho. Tu acordo todos os dias para trabalhar, mas não acorda porque ama. Acorda porque também tinha os seus interesses. E agora só vem negociar com o pai, ou ameaçar ao pai, porque algo estava próximo de se perder, que poderia ser novamente o seu espaço de liderança em casa, que poderia ser novamente um pedaço dos seus bens. Aí vem a parte culminante, que o pai fala: filho, o que é meu é teu. Ele sabia que ele estava do lado todos os dias, mas o que é meu é teu. E quando pensamos numa reflexão em relação ao filho pródigo, quantos de nós não ficamos nesse lado da história na nossa vida? Como esse filho, olhando às vezes aquele irmão que recebe mais, aquele irmão que teve um aparente privilégio, uma oportunidade diferente, e nos sentimos excluídos, e nos sentimos
que estamos desmerecidos com relação àquelas oportunidades. Calamos, ressentimos, seja dentro de casa, seja no nosso trabalho. Às vezes queremos justamente, poxa, mas se eu chegar à gerência, ali eu vou ser feliz. Chegamos à gerência e a felicidade não vem. A felicidade dura 5 minutos. O tempo de você ligar para todos os seus amigos, cheguei à gerência. Feliz, e daqui um pouquinho vazio, porque o trabalho continua. Queremos aquela grama verde do vizinho, mas não sabemos o que é que o vizinho está passando. Dentro de casa, quando o pai fala, o que é meu, é teu, uma proposta que possamos imaginar se aquele irmão chegasse e pedisse a ti, não ao pai: meu irmão, me aceite de volta, o que você faria? Eu aceitaria, porque daí veio o pedido para mim, mas o pai vem dizer, claro, o que é meu é teu. O que é meu é teu. Se eu estou ajudando o teu irmão, é tu que ajuda. Se o meu irmão está indo bem graças também à minha ajuda. E por que será que eu não posso ser feliz vendo meu irmão feliz? Por que eu não posso ter alegria e felicidade com a subida do meu irmão? Em qualquer um desses patamares. Intelecto, moral, na vida material. Por que eu não posso gozar da felicidade em conjunto? E por que será que eu ajo como filho mais velho? A parábola estava inconclusa. E nesse livro, conversando com Divaldo II, Joana de Ângeles termina a parábola. E traz que o irmão mais novo, que quando o pai chega e fala, meu filho, o teu irmão não quer entrar. E o filho mais novo sabe o porquê que ele não quer entrar. Ele entende o que o irmão está pensando, porque até pouco tempo atrás ele pensaria o mesmo. Ele sai de casa e vai ao encontro do irmão. E algo que ele não tinha antes de sair de casa, com humildade, diz, olhando os olhos do irmão, eu errei, me perdoe, vamos entrar. O irmão entra, sem questionar, um abraço fraterno, amoroso, porque nada resiste uma humildade verdadeira, nada resiste um arrependimento verdadeiro. A família estava novamente em direção a esse pai. Um pai que pôde ofertar oportunidade de aprendizado aos 2 filhos. Um pai com o mesmo semblante, ânimos e ânima no olhar. Um olhar materno e o olhar paterno. Esse mesmo pai preocupado com a educação do filho, sabendo que ele poderia atingir esse país longínquo, ganhar a vida, mas também poderia sofrer. E mesmo assim permite a sua ida, sabendo que aquele filho mais velho também poderia ressentir com a divisão desses bens, por ter ficado ali, agora sozinho, a cuidar desse pai. Mas sabendo que a vida traria os ensinamentos devidos. A mensagem da parábola de hoje, que possamos trazer para nós Cristo, os ensinamentos de Jesus, que possamos refletir a respeito, sem mais uma aceitação cega. Nossa, que linda essa mensagem! E hoje a mensagem é muito fácil a chegar nas nossas mãos. Basta ligarmos o nosso celular, em questão de 10 segundos estaremos vendo mensagens. Que linda! Mas nessa lindeza que não nos toca a alma, sequer paramos para refletir a respeito da mensagem. E temos aquele sentimento de dever cumprido, mas o vazio continua ali dentro. Que
possamos trazer Jesus presente em nossas vidas. Hoje temos a capacidade de entender as mensagens que Cristo nos trouxe há 2016 anos atrás, graças a esses espíritos luminosos, como Allan Kardec, como esses espíritos que conviveram com Jesus, Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, que possamos acender a nossa chama interior, para a nossa reforma íntima, e nos tornarmos o filho pródigo, de retorno a esse Pai que nos aguarda. O convite está feito, somos os trabalhadores da última hora, que possamos chegar nessa vinha do Senhor, arrependidos, sem dúvida, somos imperfeitos, estamos na escola de aprendizagem, na nossa infância de aperfeiçoamento. Pai, pequei contra Ti, não sou digno. Mas sabendo disso, que nós não éramos dignos, Ele nos oferta o trabalho para trabalhar na Sua vinha, que possamos aprender esse trabalho, que possamos ser trabalhadores, na vida, em casa, aqui, no trabalho, na família. Muito obrigado.